Olá, bem-vindo ao Hashtag Educa. É sempre muito bom contar com a sua companhia. O programa de hoje começa te apresentando 4 mulheres ganhadoras do Prêmio Nobel deste ano. Esta é Anne Lier, física francesa e professora de física atômica na Universidade de Lund, na Suécia. Conquistou o Nobel de Física junto com outros 2 pesquisadores pelo estudo sobre o comportamento de elétrons. Agora você vê Katalin Karikó, bioquímica húngara, pesquisadora da Universidade da Pensilvânia, que junto com o colega Drew Weissman realizou os estudos que permitiram o desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro contra a Covid-19. Essa que nós tomamos e salvou aí a vida, enfim, salvaram a vida de milhares de pessoas. Esta agora no seu vídeo é Narges Mohammadi, física, engenheira e ativista iraniana. Defende a igualdade e os direitos humanos das mulheres. E Cláudia Goldin, economista americana, professora na Universidade de Harvard, que conquistou o Prêmio Nobel por seus estudos sobre mulheres no mercado de trabalho. Apesar de tantos avanços e reconhecimento como dessas mulheres incríveis, principalmente na última década, apenas 30% de todos os pesquisadores e cientistas do planeta são mulheres. Mulheres e meninas na ciência trazem diversidade para a pesquisa, impulsionam o grupo de profissionais científicos e oferecem novas perspectivas para a tecnologia e a ciência. E todo mundo sai ganhando. Quem conversa conosco sobre esse tema é a bióloga, pesquisadora em ecologia do Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado e Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Ana Carolina Prado Valadares. Seja muito bem-vinda, Ana Carolina, ao Hashtag Educa. Muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Ana Carolina, das 6 categorias do Nobel, 4 foram conquistadas por mulheres, ou seja, a premiação olha a ciência feita no mundo inteiro, de tudo que foi feito, 4 mulheres conquistaram, sendo que 2 dessas mulheres tiveram um trabalho ali em conjunto com pesquisadores homens. Sim. Mas eu acho que é um número grande, temos 4 mulheres das 6 categorias. Estamos avançando? Sim, estamos avançando nos reconhecimentos, porque as mulheres sempre estiveram presentes na história da pesquisa e da ciência. O problema é que antes nós não recebíamos os prêmios. Quando os projetos muitas vezes eram feitos em equipe, o nome que aparecia era o nome do pesquisador homem. E até o Nobel que aparecia, o nome que ia à frente era só o pesquisador homem. Então nós temos na história, se nós remontarmos a história até dos prêmios Nobel que existiram, muitas mulheres já receberam o Nobel anteriormente que não aparecia o nome delas. Então, eu acho que esse momento, a gente está nesse momento de transição, desse reconhecimento, dessa valorização da mulher que é muito importante, porque é uma luta contra a corrente. Né? A gente tem uma condição nossa estrutural de achar que a mulher não é capaz, né? Mas ela é extremamente capaz e sempre foi. Então, vamos aproveitar esse momento agora, né? Olha só para vocês terem uma ideia, isso que ela está falando é importante, porque a ganhadora do Prêmio de Medicina, né, ela falou na pesquisa dela sobre o RNA mensageiro, ela fala que ela começou como pesquisadora, ela entrou para a Universidade da Pensilvânia como pesquisadora e a pesquisa dela foi desacreditada. Então, ela meio que foi rebaixada hierarquicamente, foi para professora, até que o colega dela viu, né, o potencial da pesquisa, resolveu entrar junto, enfim, deu no que deu, temos a vacina aí. Então, essa paridade, digamos assim, com o homem, ela precisa cada vez mais ser conquistada, né? Precisa. Ela precisa ser conquistada, mas ao mesmo tempo não deveria ser necessário ela ser conquistada. A gente está alcançando nesse momento através dessa paridade. Mas por que não sozinha também? Né?
ela precisou que o pesquisador chancelasse aquele projeto dela, que salvou quantas vidas nessa pandemia, não é? E tá tudo bem, foi ótimo, a gente teve um ganho enorme com a vacina de RNA, que a gente vai trazer para o resto, né, da história. Mas a gente já podia ter conquistado isso anteriormente. Enquanto ela estava sozinha tocando o projeto dela. Em 2020, o Instituto de Biologia da UFRJ ministrou pela primeira vez, guarda isso, em 2020, o Instituto de Biologia da UFRJ ministrou pela primeira vez a disciplina Mulher, Ciência e Meio Ambiente. E você foi uma das participantes. Isso. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do que era discutido e apresentado nessa disciplina. Isso, nessa disciplina a gente discutia exatamente como era a participação da mulher dentro do nosso meio acadêmico e as nossas dificuldades, e tentava também, ao mesmo tempo que a gente discutia a nossa realidade, porque nós éramos todas mulheres e cientistas dentro desse grupo, a gente também trazia os exemplos de lideranças femininas de outras realidades que não eram da academia, como, por exemplo, mulheres catadoras de lixo, mulheres de lideranças comunitárias, para mostrar o posicionamento também de uma mulher líder em outras esferas da sociedade. Porque é muito importante que a gente, dentro dessa academia, a gente seja capaz de ter essa liderança e esse protagonismo, que muitas vezes é sufocado. E essa disciplina foi muito importante também nesse trabalho e nas percepções do quanto a gente discutia muito também a questão dos assédios e da maternidade. Então, era o nosso espaço, como ele tem que ser melhor administrado para a gente conseguir fazer o nosso trabalho, para que a gente consiga ser vista, que a gente consiga mais financiamentos para os projetos de mulheres, porque até isso a gente perde. Os órgãos de fomento, a gente já tem essas pesquisas, eles dão mais fomento para homens do que para pesquisadoras mulheres. E não necessariamente, isso que ela está falando é muito importante, não necessariamente pesquisas ligadas ao universo feminino. São pesquisas RNA mensageiro, acabamos de falar disso sobre a vacina, né? Não foi o caso da pesquisadora lá nos Estados Unidos, mas aqui, independente do ponto de vista da ciência, tem essa diferenciação na hora de aplicar o dinheiro para que a pesquisa aconteça. Tem. Pesquisas, já são feitas pesquisas atualmente de duplo cego para autores de pesquisas, né, em relação às publicações acadêmicas. E se percebe hoje em dia como, às vezes, você realmente tem um preconceito quando você percebe que o nome da pesquisadora é uma mulher, entendeu? E as mulheres, elas publicando numa situação dessa, do duplo cego, você não sabe que ela é mulher e a pessoa não sabe quem é também o seu avaliador. As mulheres publicam muito mais. Para você que está em casa e não sabe como é que funciona, vou trazer aqui o panorama. Quando você está na universidade, você tem lá as faculdades, né, de graduação, ou seja, a pessoa vai entrar, vai passar no Enem, vai passar no vestibular, seja a modalidade de ingresso que for, entrou na universidade, vai cursar ali a graduação para fazer uma carreira. Ótimo. Só que além desse momento da graduação que você está estudando para ter uma profissão, para ter uma carreira, tem todo um universo de pesquisa. São departamentos de graduação, pós-graduação, institutos de pesquisa. Alguns têm relação direta com a sociedade que não faz parte da universidade, então pessoas de fora podem contribuir, outras são dentro da universidade. E esses grupos de pesquisa que promovem a ciência, né, entre o que eles precisam fazer para validar e divulgar esse conhecimento científico é publicar. É assim que a banda toca na ciência no planeta inteiro. Todas as universidades, institutos de pesquisa no mundo inteiro funcionam dessa maneira. Então, quando a Ana Carolina diz para a gente que mulheres pesquisam, mulheres escrevem artigos, mulheres estão fazendo a ciência acontecer, mas na hora de divulgar, essa divulgação não acontece, é um ponto importante que a gente precisa olhar, né? Sim, é um ponto muito importante. E você deu essa explicação em relação
ao caminho da mulher desde a graduação, é importante a gente levantar também esse efeito tesoura que existe, não é? A gente consegue observar que os cursos de graduação, como por exemplo o meu de Ciências Biológicas, você tem um número maior de mulheres do que de homens. Mas isso não reflete conforme você vai subindo academicamente. Subindo academicamente e até subindo em posições mais de chefia ou até políticas dentro das instituições de liderança. Quando você chega a fazer um mestrado, você já repara que começa a sentir uma diferença em relação a essas questões, né? De você ter mais mulheres do que homens, você já não tem mais mulheres. Às vezes você ainda tem, mas no doutorado você já vê um número maior de homens. Aí você já pega posições dentro dos concursos, né? Quem já está indo mais para os concursos para ser os professores da universidade, até quando passa como professor de uma universidade, você passa como um professor adjunto e você tem lá dentro mesmo, durante um tempo, uma seleção, né, para você ser o professor titular. E os professores titulares mulheres são muito poucas. O número de professores titulares homens, que é um percurso dentro da própria carreira de professor universitário, é muito pequeno. Entendeu? Então, esse efeito tesoura é muito grande. E daí você vai à reitoria, aos ministérios, e daí você vai vendo que esse efeito tesoura ele sufoca mesmo a mulher. Olha só, para ilustrar o que ela está falando, tem a ver com uma dessas pesquisadoras, que é a Cláudia Goldin, que fez ali um estudo sobre mulheres no mercado de trabalho. Eu vou chamar agora um slide da pesquisa dela. Esse slide, esse gráfico mostra a presença da mulher no mercado de trabalho. Vamos dar uma olhada. Você percebe que começa uma presença gigantesca na agricultura e aí vai diminuindo em relação à indústria. Chega ali mais ou menos em 1910, você tem uma pequena participação e aí a partir de 1910, com a expansão da educação, cara, a presença da mulher dá uma subida gigantesca no mercado de trabalho. Então temos mulheres no mercado de trabalho conforme o aumento da educação. É interessante a gente olhar esse gráfico pelo seguinte, aqui no Brasil isso acontece e é um dado muito parecido em outros países. Meninas e mulheres têm maior grau de escolaridade, ou seja, frequentam muito mais tempo os bancos escolares, no ensino fundamental, no ensino médio e na graduação. Mas aí na hora que ela chega que ela termina toda essa quantidade de estudo, a inserção dela em pontos de liderança é pequena, né, Carol? Sim, é pequena. Exatamente porque a gente tem uma coisa chamada viés implícito. O viés implícito é como se fosse essa questão estrutural, esse preconceito estrutural, que a gente traz toda a nossa cultura e educação, que já exclui a mulher do acesso, por exemplo, a essa nossa pauta em questão, que é a ciência. Tem uma página de um grupo de mulheres cientistas chamada Parenting Science. A Parenting Science, ela traz esses dados na página deles, dizendo, por exemplo, que crianças, quando vão ao museu de ciências, quando elas entram, já tem um viés implícito ali de quem vai receber maior explicação sobre o que está exposto. Já se colocaram câmeras e mediram quanto tempo de explicação você tem de determinada para um menino e quanto tempo de explicação para uma menina. O tempo despendido para uma menina é infinitamente menor do que para um menino, entendeu? E essas diferenças, elas são significativas. E também na escolha, por exemplo, de brinquedos, já se fez um teste trocando a roupa das crianças, não é? Crianças ainda pequenas, sem ter muito uma caracterização de gênero, se trocou a roupa das crianças, botou a roupa de menino na menina e tal. E os adultos entravam, adultos sem saber o que estava acontecendo, eles entravam no lugar e eles tinham que pegar brinquedos para brincar com aquela criança. E o viés ali já estava implícito também. Eles já selecionavam brinquedos de menino para quem estava vestido de menino e brinquedos de menina para quem estava vestido de menina.
Então é como se você já não desse a chance das escolhas. E aí, em relação à ciência, é como se você não desse a chance da ciência. Olha, isso é super interessante. Eu estava lembrando aqui de uma coisa, tá? Quando eu era pequena, minha mãe é professora, já está aposentada, professora do município, mas eu confesso para vocês, tá? Que com 4 aninhos eu ganhei, e sou comunicadora, sou jornalista por formação, mestrado em educação, enfim, mas eu ganhei, e eu lembro disso até hoje, eu ganhei um mini laboratório com um tubinho de ensaio, sabe? Era um mini laboratóriozinho que eu adorava brincar com aquilo. Você acha que a gente não faz ciência quando a gente está brincando de panelinha? Quando a gente é menina e está brincando de panelinha? O que é a cozinha, se não um monte de reações químicas que a gente promove na hora de fazer o alimento? Então está na hora da gente olhar para essa participação desde a brincadeira. E a gente assiste agora o depoimento da economista da Cláudia Goldin, vencedora do Nobel de Economia. Vamos ver o que ela fala. I am very honored. There are many people whom I would like to thank. At the very top of the list, I thank those who have shown me by what they do and by how they think the importance of really big ideas in history and the enormous importance of long-term change. I have worked very hard to try to change the representation of women in economics. I've often been asked what I have benefited from in terms of women entering the field of economics. What I've benefited from the most is the ability to work with women. I am a teacher. I am a professor. I could never do research without doing teaching. When I teach, I am forced to confront what I think is the truth. I am forced to confront it by telling my students, and they're pretty smart. And if I don't know what I'm talking about, they know it. And so therefore, I deeply thank my students who push me to the frontiers of knowledge every day. I can never be where I am today without them. So thank you very much. Eu acho interessante que ela fala de uma das coisas que beneficiou foi a capacidade de trabalhar com mulheres, né? Sim. Quando você se vê representado naquele espaço, é possível ganhar mais confiança e fazer, não é com mais autoridade, eu não quero dizer isso, mas fazer num sentido mais colaborativo e confiante o trabalho dentro da ciência, quando você vê essa representação? Só é. O meu trabalho hoje, eu acho que eu estou conseguindo exercer o meu trabalho exatamente porque eu sinto hoje muito forte esse apoio das mulheres que me cercam. De certa maneira, essa rede de apoio eu busquei. Tá? Eu busquei essa rede de apoio. Eu tive orientadoras mulheres desde o início, apesar da minha primeira orientadora ter uma história engraçada. Eu entrei no laboratório e já tem uma história sexista nesse caso, porque o anúncio que ela tinha posto lá na UERJ é que ela só queria estagiários homens. E eu entrei lá e falei, mas eu quero estagiar no seu laboratório. Eu quero, me dá uma chance. E foi ótimo, e ela aceitou e eu estou aqui hoje. Né? E depois disso eu tive uma orientadora mulher também no mestrado, tinha também outro orientador que era homem, fantástico, um querido, mas também tinha essa. Era maravilhosa para mim, a Sidneia. E no doutorado, a professora Érica Caramache, que é uma pessoa que me apoia em todos os sentidos, né? E teve 4 filhos durante toda a história dela acadêmica, entende essa coisa da maternidade e da ciência, das dificuldades que a gente tem. Mas é interessante quando eu vejo a minha trajetória do mestrado, por exemplo, quando eu entrei no doutorado, no mestrado eu sofri muito, porque eu fiz o mestrado lá em 2007. E aí quando eu entrei, eu engravidei. E não existia licença maternidade naquela época. A minha bolsa ia ser cortada com o tempo dos 2 anos de mestrado. Eu poderia ter uma licença médica, como qualquer pessoa com problema dentário podia ter, que eram 4 meses de licença médica sem bolsa. Mas não existia licença maternidade.
Em 2013, se eu não me engano, começou a licença maternidade de 4 meses, né? E, então, ali dentro da academia, nessa fase na pós-graduação, você não conseguia nem buscar esse apoio das outras mulheres. Ainda estava todo mundo muito assim, nossa, mas você engravidou, você não podia ter engravidado no mestrado. Eu ficava me sentindo acuada com aquilo, sabe? Mas mesmo assim eu tive amigas pesquisadoras ali, que eu com a minha filha pequena, eu defendi o mestrado com a minha filha com 5 meses no meu colo. E deu tudo certo. E eu cumpri o prazo de 4 meses e deu tudo certo, porque eu tive o apoio dessas mulheres, sabe, que estiveram comigo. E quando eu entrei no doutorado, aí eu vou falar dela agora, a professora Mariana Vale, que é a professora que foi a professora que puxou essa disciplina de mulheres, meio ambiente. Ela me deu uma disciplina de integração no doutorado. E aí eu entrei na disciplina falando, gente, eu acho que isso aqui é só para todo mundo se conhecer, falar dos seus projetos e tal. E ela falou, você não quer trazer suas filhas? Eu falei, oi? Não quer trazer as suas filhas para a disciplina? Eu falei, não se preocupa com isso não. Meu marido divide, ele fica com as crianças, mas você pode se você quiser, tá? Tá tudo bem, a gente aqui se divide cada hora com uma. Eu já achei, nossa, que diferença, né? Um gap aí de quase 15 anos de diferença, mas eu levei um susto. E aí depois ela virou para mim, virou para todas nós, todas as alunas que estavam entrando, que eram mestrado, doutorado, era toda pós-graduação junta, e ela falou assim, se vocês quiserem ter filhos, gente, é para ter, tá? Respeitem as suas vontades. Eu fiquei pensando, gente, quando eu fiz o mestrado lá atrás, era assim, não tenha, corra atrás das suas coisas, porque você não tem rede de apoio, você vai ter que parar tudo. E realmente foi o que aconteceu. Eu fiquei aquele tempo sem publicar, eu fiquei aquele tempo sem ajuda. Lá atrás aconteceu isso. Agora você já vê algumas pessoas, tá? Da academia mostrando isso. Tenha filho, a gente vai te apoiar, a gente vai te ajudar. Então tá chegando, tá chegando. Isso é muito bom, isso é muito bom. Mulheres precisam apoiar outras mulheres. Onde eu trabalhei uma vez, a gente chegou e viu assim que a redação inteira era feita de mulheres, né? E aí a chefia olhou e falou assim, meu Deus do céu, se elas engravidarem todas ao mesmo tempo. Para você ver como que no dia a dia, recente, tá? Recente, as mulheres sofrem. Então, se você tem alguém no seu trabalho que de repente está sem creche, não tem uma avó que possa ajudar, está sem grana para pagar uma cuidadora, a escola do filho naquele dia deu algum problema e ela vai chegar no trabalho com a criança dela do lado, um pouquinho de paciência, viu? Mulheres precisam ajudar mulheres. A primeira mulher a ganhar um Nobel salva vidas até hoje. E com certeza você aí, na sua casa, já fez uso dessa descoberta dela para tratar a saúde. Vamos dar uma olhada. Ana, eu já volto para você, mas antes eu vou adiantar aqui, porque tem a ver com a pergunta que eu quero fazer para você, da Marie Curie, e também do que eu vou falar agora. 1 em cada 3 pesquisadores no mundo é mulher. E esse número é ainda menor em áreas de ponta como a inteligência artificial, que a gente fala tanto aí hoje em dia, onde apenas 1 em cada 5 profissionais é mulher. Mas veja só que curioso isso que eu vou trazer. A primeira pessoa a ter um doutorado, um PhD
em ciência da computação nos Estados Unidos foi uma mulher e freira. Dá uma olhada agora nas imagens que a gente vai mostrar para você da irmã Mary Keller. Em 1965, a irmã Mary Kenneth Keller recebeu o doutorado em ciência da computação pela Universidade de Wisconsin. Matemática, a irmã Keller demonstrou em seus estudos que algoritmos poderiam realizar tarefas como diferenciação por meio de aprendizagem. Ou seja, Mary Keller foi a primeira pessoa, uma mulher americana, a falar de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, algoritmo. Ana, hoje a gente vê tanta abordagem, tanto incentivo para a metodologia STEAM, engenharia, matemática, ciências dentro da escola. Escolas particulares já trabalham com isso, com a cultura maker, e escola pública também vem trabalhando em vários lugares do país. E aqui no Rio a gente, por exemplo, tem os JETs, que são os ginásios educacionais tecnológicos, em cima do STEAM, do movimento. Quando a gente oportuniza ainda na educação fundamental esse pensamento científico, ou seja, tem um problema, vou atrás de uma solução e faço isso em colaboração, qual é o papel disso daqui a anos que a gente vai perceber qual é o papel, qual a importância disso para daqui a anos na produção científica e feita por mulheres de todas as classes sociais no país? Enorme, enorme. A mulher tendo acesso igualmente a esse conhecimento, a essas oficinas que acontecem, né? Se elas são disciplinas fixas dentro do colégio, todos têm acesso. Mas o que eu observo é que muitas vezes eles são como aulas extras, como aulas extras, onde eu continuo vendo um maior número de alunos meninos participando dessas oficinas, tal. Mas a mulher, ela tem essa capacidade igual, e lá na frente isso vai ter um engrandecimento muito grande que eu já consigo ver nas minhas filhas. A minha filha, com 14 anos, ela já trabalha muito bem com programação. Ela conseguiu ter isso ali mais cedo na escola dela e no contato comigo também, eu trabalhando um pouco com dados, ela vendo e tal, e eu olhando para ela o quanto é a facilidade dela de desenvolver muito mais do que eu. Enquanto eu estou ali trabalhando e rateando, né, porque não era da minha época, tá mais da época deles. Eu estava ali ainda buscando no Google, na literatura e tal, para incrementar a minha análise de dados. Ela solta, ela já conseguia trocar tudo que ela queria fazer, ela já conseguia programar sozinha. E eu ficava apavorada com isso. Gente, é a linguagem que ela aprendeu. É como uma criança que aprende a falar português cedo, aprende a falar o inglês cedo. Essa é a linguagem, é o português, é o inglês. A linguagem deles é a linguagem computacional, é a linguagem da inteligência artificial. Então tem que ser trazida para todos. Tem que ser trazida para todos, tem que ser apresentada, porque elas vão alçar voo. A gente tem, já está indo para os minutos finais, a gente tem o FRJ com Meninas na Ciência, existe um projeto na UFRJ chamado Meninas na Ciência. A gente tem várias ONGs de programação para meninas, a gente tem museus com projetos de Meninas na Ciência. Qual o papel dessas instituições na educação científica ainda para a educação fundamental? Esse papel é enorme, porque quebra exatamente esse viés implícito, apresenta para essas meninas, dá a oportunidade delas participarem do evento e dentro desse evento elas se descobrem capazes, porque muitas vezes isso só não foi apresentado, mas elas sempre foram capazes. E sempre é um sucesso esses eventos Mulheres na Ciência, Meninas na Ciência, sempre é um sucesso e sempre tem produtos excelentes. Isso tem que ser mantido e tem que ser incentivado e tem que ser disseminado em todas as instituições. Isso para ciências exatas, biológicas e humanas, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, porque mesmo dentro, você falando de ciências exatas, biológicas e ciências humanas, até dentro disso você coloca um viés, né? Como se a mulher entrasse mais nas humanas
do que dentro das exatas. Então, até isso tem. Mas dentro das humanas você também faz uma separação. Quem é que vai realmente ficar só numa sala de aula? Quem é que vai publicar, escrever e tal? Então, é para eliminar todos esses vieses e mostrar que a mulher realmente consegue, a menina pode atuar em todas as áreas que ela quiser. Ela não precisa ter essa separação. Viu, menina? Você que está acompanhando a gente, toca aí, viu? Seus projetos de ciência, desde a escola até a graduação. O #Educa está na torcida por você e na torcida por esse equilíbrio. Ana Carolina, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Sucesso sempre para você, para as suas filhas aí. Enfim, obrigada a você também pela participação aqui no programa. E a gente se vê no próximo #Educa. Até lá!